Gravando o nosso making off aí. Irmão Daniel, fala que você estava falando de novo, é interessante. Boa noite, irmãos. Referente a essa questão, esse decreto que o Papa baixou, diminuindo a questão da mariolatria, onde eles colocam Jesus Cristo é o único Salvador. Então, eu assisti 4 vídeos que achei bastante interessante, o assunto era interessante. Aí me veio na mente, inclusive minha esposa que falou, conversa com o Escatom se não é uma prepara- preparação para o falso profeta ele se lançar e todo mundo ver, olha, ele está certo, ele está fazendo coisa certa. Então, é uma questão que eu achei bastante intrigante para nós vermos, né? Inclusive, eles colocam Timóteo, onde eles dizem só há um Salvador e um Senhor de todos, Jesus Cristo, né? E aí eles dizem, Maria, uma pessoa excelente, ó, não tem nada que dizer contra ela, mas ela não é salvadora e ela não vai ajudar Jesus Cristo a salvar as pessoas, né? Achei interessante. Aí eu perguntei para os irmãos, teria a ver com o falso profeta? A identidade, a identificação desse falso profeta, de se colocar numa posição que todo mundo vai dizer: olha, ele está certo. É É, minha preocupação. eu pensei nisso, mas o fato é que, mesmo que acreditem, né, ao Papa essa verdade, estaria indo para apontando o lado certo, que de fato é Jesus, né, Isso, o único Salvador. E realmente eu não cheguei assim, a nenhuma conclusão em relação ao que ele disse, exceto que muitos, né, católicos que creem no fato, né, da Maria e tem inclusive muitas frases que dizem, né, tudo por Jesus e nada sem a Maria, né? é, Então, eu não sei se, por exemplo, ele, depois dessa declaração, muitos vão se revoltar contra ele, enfim, porque a Maria é uma devoção incrível, né? O nome dela, muito, né? Então, eu não sei, vamos ver um pouquinho mais à frente que tipo de repercussão que vai acontecer depois dessa declaração, né? Mas, perfeito. mas assim, Irmãos, né? posso falar um pouquinho? Claro, Pode? pastor. Então, eu vejo o seguinte: o anticristo, a palavra já é bem clara, né? Anticristo. Isso. Então, acho que não tem nada a ver, né, com a declaração desse Papa, Ah, e principalmente falando de Cristo Jesus, né? E sim. falando da salvação dele, né? O líder religioso, né, que vai surgir com o anticristo, vai negar, né, Cristo Jesus, vai negar Deus para colocar outro no lugar, né? Sim. Então, eu não fico assim surpreso com a declaração de um papa, né? E achando que, puxa, essa é uma preparação para o anticristo. Eu não vejo assim, não sei se deu para ser clara o que eu coloquei, Não, perfeito. Eu também, mas realmente, só isso. foi o lado que eu também coloquei, né? De que ele fez uma declaração do lado favorável, né, a Jesus. E, por outro lado, o anticristo vai realmente fazer declarações falsas em relação a Jesus, né? Mas, como vai ser no primeiro período da grande tribulação? Ele vai concordar com todos, vai aceitar toda o culto, tudo, antes de ele se transformar naquele na revelação, antes de ele se revelar quem na realidade ele é,
ele vai fazer um acordo, vai demonstrar que é uma pessoa que tem todas as competências para aquele ministério. Aí todo mundo acredita, aí na metade da tribulação, ele É. muda a história e fala: olha, só que esse aí sou eu, vocês têm que acreditar em mim. Uhum. Essa aqui é meu Ah, pensamento. entendi. Não, entendi, irmão Daniel. Olhando por esse lado aí, de É, fato, pode ser realmente algo que venha a colaborar, né, para esse fato. exato. Pastor Eu sei que Evaldo, viu alguma coisa nesse sentido, Pastor Evaldo? Boa noite, pastor. Tudo bem? Paz, Boa irmão. noite, Pastor Evaldo. É, eu não ouvi direito. Cheguei, peguei o carro andando, né? Isso. Gente, então, posso falar só mais um pouquinho, então? é seu Claro, microfone. Posso falar? Beleza. pode. Então, olha só, Daniel, a primeira parte da tribulação, Ah, ela não vai ser caracterizada por alguém evidenciando Cristo Jesus. Vai ser evidenciando uma nova religião e tentando explicar o porquê tantas pessoas desapareceram, né? Que é aquela hum, questão que a gente pega, né? Vão dizer que os crentes foram, ou não os crentes, mas os dissidentes foram abduzidos por extraterrestre, né? Então, a primeira parte da tribulação, ao meu ver, não vai ser uma parte de falsa paz evidenciando Cristo Jesus, né? Mas sim negando Cristo Jesus e falando daquilo que o mundo realmente quer ouvir. Era só isso, tá bom? certo. Antes do pastor Lorival falar, pastor Evaldo, o irmão Daniel está falando a respeito do pronunciamento do Papa. Irmão Daniel, em rápidas palavras, fala de novo para que ele possa, Essa questão pastor que o Evaldo, entender. Papa ele trouxe, que daqui para frente não pode mais tratar Maria como a salvadora ou co-salvadora com Jesus. E quem salva é só Jesus. Isso. Foi isso que ele colocou, pastor Evaldo. Pastor Lorival levantou aí a sua mão. Pode falar, pastor, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, pastor. Ok. Eu me preocupo mais com o outro lado, porque se, eu imagino assim, né? A Igreja Católica já é um grande problema para nós na área do evangelismo, sendo uma religião que preserva a mariolatria, né? Que, logicamente, que caracteriza uma idolatria que a gente não aprova, e é uma grande distinção entre a, a religião protestante e o catolicismo. Imagina se eles removem esse ponto peculiar da fé católica. E o Papa consegue emplacar aí uma nova linha doutrinal que fortaleça o catolicismo nesse sentido. Então, eu me preocupo muito mais com isso, que vai criar para nós um rival muito mais forte nesse sentido, né? A questão de fins dos tempos não vejo nesse sentido, eu concordo com o Almir e outros aí que, né, pensam que, evidentemente, isso não caracteriza, não abre aí precedente para esse Papa ser o anticristo, enfim. Até porque que nós vemos no mundo, na verdade, uma grande movimentação diferente. Eu estou acompanhando um pouco mais essa guerra da Ucrânia com a Rússia, né? Imagina se acontece aí uma reversão de liderança do Reino do Norte, né? Se a Ucrânia domina a Rússia, de repente, as coisas podem mudar o cenário aí
praticamente mudando também a nossa interpretação sobre alguns pontos, né, nesse sentido. Sim, sim. Então, para mim, essa questão do Papa me preocupa mais em outro aspecto e não nesse aí. É uma boa tese. Esse pensamento eu não tinha pensado por esse não, por esse lado não, né? Pastor Evaldo, quer falar alguma coisa? Por favor, fique à vontade. É, assim, irmãos, a mocinha chegou aqui. É, o pessoal. Então, mas o que a gente vê é muita escatologia especulativa, né? A diferença da escatologia especulativa para a escatologia bíblica em si. É quando o Papa recebeu um cavalo branco, alguém já disse é o anticristo. Mas só que o cavalo branco lá de Apocalipse 6, ele não é um cavalo branco, ele é a ideia do império trazendo a falsa paz, né? Como o cavalo branco de capítulo 19 não é um cavalo branco, que Jesus Cristo não vem no cavalo branco animal. O Papa ganhar um cavalo branco podia ser marrom, podia ser. Porque se você for para cavalo branco lá no capítulo 6 e fazer essa associação, você vai ter que entender, tentar compreender aí a ideia de cavalo vermelho, de cavalo amarelo, cavalo preto, uma misturada aí toda que não tem tanta lógica, não. Em relação a ele reconhecer, criou um certo mal-estar entre os católicos, né? Que a ideia de Maria como corredentora, e ele tira Maria do aspecto salvador, já mexe também com uma doutrina recente, né? Uma doutrina de 1950, da chamada Ascensão de Maria. Ascensão de Maria. Existe a questão de Maria ser imaculada, concebida sem pecado, depois vem a Ascensão, todos os projetos para idolatrar, até no culto, porque o culto dela é até diferente dos chamados santos, né? O dos santos é o do Lia, o dela é o hiperdulia, maior do que o do Lia. E tem o Latria, que é o Latreia, que é o culto ao Deus triuno que a Igreja Católica faz. Então, o Papa, ele nunca vai ser o anticristo, porque nem o Papa vai ser anticristo, embora que o papado esteja vinculado ao processo da Babilônia, mas não do governo mundial. Claro que vai governar junto, mas ele não é o anticristo. Se a gente chamar como João de anticristos, os papas, como outros sistemas, é uma coisa, mas o Papa e nem o papado vão ser o anticristo. E esse Papa nunca seria também, porque parece que não será um gentio, parece que vai ser um judeu. E esse Papa é um norte-americano, né? O Francis, né? Ele é um norte-americano. Então, é, eu acho que ele bagunçou aí a coisa, ele tem tomado, porque ele é conservador, de certa forma, não tão conservador quanto o Heidegger, né? O Papa Bento era muito mais conservador que ele, mas o Papa Francisco muito mais liberal e progressista. Ele ficou ali, mas tem tomado algumas atitudes contra, estabelecendo a questão do casamento monogâmico como o casamento hétero, como o casamento correto e tem contestado casamentos homossexuais e agora veio com essa ideia de Salvador. Aí o irmão, o pastor Lorival, está correto olhando para o outro lado, né? Do perigo, está correto. Mas, mesmo ele estabelecendo Jesus como Salvador, o Jesus é outro Jesus. Aí é Paulo escrevendo aos Coríntios, né? É outro Espírito, outro Jesus e outro Evangelho. Mesmo que eles apresentem, porque já temos muitas seitas aí e a Igreja Católica é uma seita. Então já existem muitas seitas aí que já apresentam Jesus como Salvador, como os Mórmons, como os Adventistas, como a Congregação Cristã no Brasil. E a gente sabe que o Evangelho prossegue apresentando o verdadeiro Salvador em relação a esses salvadores dessas seitas.
E até o Espiritismo vê Jesus como Salvador de certa forma. Então, a gente está no meio desse tiroteio, né? É isso. Tá. Bom, Obrigado, pastor. irmão Klaus, pode falar, irmão Klaus. Viu? Aqui, essa hora é a hora do nosso, entre aspas, make-off, viu? Para aí, vamos que vamos. Daqui a pouquinho a gente começa já, pastor Evaldo. Só vamos ver a colocação do nosso irmão Klaus aí. Não, só um comentário. É bem provável que muitas igrejas que hoje estão do lado evangélico, né, comecem a se aproximar um pouco mais da Igreja Católica, né, por conta de algumas, vamos dizer, familiaridades que já existem, né, e agora com essa abertura do Papa, vamos dizer, na direção correta, né, que é entendendo o Senhor Jesus como único Salvador, é bem provável que várias dessas igrejas comecem a ter maior comunhão com os católicos, comecem a acreditar que os católicos, vamos dizer, eles estão retornando do desvio, né, da idolatria, vamos dizer assim, né? Então isso aí, na minha visão, aponta bastante para o ecumenismo, né, mais que tudo. Bom, Tá perfeito. bom. Obrigado, irmão Klaus. Vamos começar então, né? Vamos começar o nosso estudo de hoje aí. Vamos voltar. Nós não estamos no mês 11. Acho que nós temos aí normalmente em dezembro a gente para, não sei o assunto até onde a gente vai. Talvez até a primeira semana de dezembro, né? No máximo, para recuperar a semana que a gente perdeu a semana passada, né? Então aí iríamos até a primeira semana do mês 12, né? Depois a gente para, porque dezembro já fica complicado, né? E voltamos em fevereiro, se Cristo não voltar, né? E se Deus nos permitir, estivermos todos por aqui, né? É, Vamos então orar para a gente começar. Vou pedir para o irmão Daniel, pode ser, irmão? Por favor, Olha, posso orar? E em seguida, o pastor Evaldo já pode assumir, por favor. oremos. Bondoso Deus, na graça e na bondade do Senhor, temos aprendido tanta coisa e o Senhor tem sido tão bom, o Espírito Santo, nosso querido mestre, que nos ensina todas essas coisas. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por esse tempo de estudo nesse momento. Eu peço que o Senhor abençoe a vida e o coração de cada um dos pastores que estão aqui e suas famílias. O Senhor os abençoe e guarda. Obrigado, Pai, pelo bom desempenho nos estudos e como tem nos ajudado a entender as coisas. Mas todo bem, todo dom vem do alto, do Pai das luzes, de onde veio o nosso Salvador. Assim somos muito agradecidos ao Senhor. Te agradeço também por cada um dos irmãos que estão aqui e em oração, e o tempo todo, ó Pai, aprendendo e o tempo todo nos ajudando a compreender melhor tua palavra. Bondoso Deus, guarda a família de cada um dos irmãos aqui presentes, aqueles que não puderam vir, o Senhor os abençoe na tua graça. Eu quero agradecer ao Senhor por ter me preparado esse momento e ter me dado, ó Pai, esse momento para estudar e para ouvir tua palavra. Eu te agradeço em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. 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 Antes do pastor Evaldo, irmão Genivaldo, boa noite. Prazer Boa em noite. vê-lo. Seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Então, O Hélio irmão, também, o Hélio chegando aí. Boa, ótimo. primo, boa. Obrigado. Pode falar, primo, pode falar. Não, Desculpa aí. o irmão Hélio, depois de uma longa data, está de volta. Ele está com um problema no vídeo, É, mas deve estar Ele está ouvindo. com... mas ele está ele está ouvindo ouvindo. bem. Ele não Ele está consegue ouvindo. falar, mas está ouvindo e nos vendo também. Bem-vindo, irmão. Aí, Deus cunhado, abençoe, irmão Hélio. eu falei para ele, reinicia. Ele fez isso, mas não adiantou, viu, primo? A tecnologia aí não está ajudando ele hoje, não. Mas ele disse que está nos ouvindo perfeitamente bem. Ok. Pastor Evaldo. Então, irmão Almir, o senhor coloca os slides. Sim. Nós estamos estudando as alianças, estudamos a abrâmica, demos uma introdução, estudando a aliança davídica, e estamos escolhendo as três alianças principais
do escatom, que é a abraâmica, davídica e a nova aliança. As outras são importantes, mas essas três são as principais. Então, nós vamos dar seguimento a esse estudo consistente do dispensacionalismo tradicional a partir da nova aliança, mas analisando, precedendo essa nova aliança, nós estaremos analisando a abraâmica e davídica, entendendo que todas as três vão acontecer num momento só, que é no momento do milênio, né? Na chegada do milênio. Claro que já agindo na era da igreja, pelo menos a nova aliança, a partir de aspectos dela, que é o aspecto do arrependimento, conjugado ao perdão dos pecados, a remissão dos pecados e a concessão do Espírito Santo. Foi isso que Pedro disse lá para os irmãos judeus que estavam prestes a crer, e eles disseram: que faremos, varões e irmãos? E o apóstolo Pedro diz: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus e recebereis o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, né? Então, essa é a questão. Mas vamos seguindo, irmão Almir, porque é um complemento do estudo passado. Pode passar. E aí nós vamos para tratar da questão do dispensacionalismo progressivo em relação à aliança davídica. Colocamos o problema do DP é o mesmo dos aliancistas. Crê que a aliança davídica tem sua vigência atual cumprida na igreja pela inauguração do trono celeste de Davi. Então, tanto o DP quanto o AC, né, tanto o aliancismo clássico quanto o dispensacionalismo progressivo, têm problemas com a aliança davídica quando querem que esta aliança coloque o filho de Davi, que é Jesus, no trono de Davi. Então, que traz essa grande diferença entre eles e os clássicos e revisados, que somos nós. Porque quando a gente pensa nesse trono à destra de Deus, que Jesus ocupou 40 dias após a sua ressurreição, esse trono não é o trono de Davi. Então, não é a aliança davídica se cumprindo. Esse trono é o trono do Pai, é o trono da graça e é um trono tão somente celeste, sobrenatural e espiritual. Enquanto que o trono de Davi é um trono material, físico, é um trono terrestre. Para o aliancista, ele é muito, muito, muito espiritual e só espiritual. Por isso, eles acreditam que nós já estamos no milênio, que Cristo já está reinando milenarmente, porque eles acreditam que Jesus está lá no trono de Davi, reinando desde o ano 33 da era cristã até agora, 2025. Ele está lá reinando e quando ele descer dos céus, ele já desce para implantar o estado eterno. Nova terra, novos céus e a nova Jerusalém. Para nós, não. O trono lá é do Pai, o trono lá é o trono do Salmo 110:1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Portanto, o trono de Davi é futuro. E as promessas, elas não se cumprem agora na igreja, como creem os aliancistas. Mas também o dispensacionalismo progressivo, usando a chave hermenêutica já e ainda não, acreditam que o trono de Davi é terrestre e celeste, ou celeste e terrestre. Celeste no já, um trono espiritual, com a aliança davídica se cumprindo parcialmente numa parte da igreja chamada de Israel de Deus, conforme Gálatas 6,16. Para o aliancismo, Gálatas 6,16, a igreja sendo Israel de Deus. Para o dispensacionalismo progressivo, é a parte judaica da igreja, para nós também. Só que nós não acreditamos que essa parte judaica da igreja, que vigencia o momento desde o Pentecostes até agora, que essa parte da igreja, que é o Israel, não está cumprindo nada. Não tem cumprimento nenhum para eles agora. E nem depois, porque sendo os judeus parte do corpo de Cristo, e Deus construindo, conforme Efésios 2, de ambos os povos um povo só, os judeus da igreja, eles não vão ser beneficiados com o Israel étnico, porque eles participaram agora da fusão de ambos os povos um.
Então, tem um Israel ético que não se fundiu à igreja. Esse Israel ético vai ter um cumprimento da aliança davídica em termos de etnicidade, né? Mas a igreja também estará aqui governando sobre eles. Então, o dispensacionalismo progressivo apregoa que parte da igreja, a parte judaica da igreja, está cumprindo as alianças davídica, abraâmica e a aliança nova. Nós não cremos assim. Então há essa diferenciação. Para nós, Jesus não está no trono de Davi. Para nós é o trono do Pai e não o trono messiânico. Isto a gente já explanou aqui em outros momentos sobre o trono de Davi, mas só para a gente entender. E nesses estudos de agora, a gente vai também argumentando contra a ideia de que Jesus está no trono de Davi, esse trono à direita de Deus. Esse trono à direita de Deus é o trono do Senhor. Neste trono, Jesus é o Senhor, é Deus. O trono de Davi não é um trono do Senhor, é o trono do filho de Davi, do descendente segundo a carne de Davi. Então, é um trono messiânico. Neste trono de Davi, irmão Elias, irmão Daniel, irmão Almir, irmão Genivaldo, irmão Klaus, irmão pastor Ulisses, pastor Lorival, pastor Evaldo, nós iremos nos assentar no trono lá de cima, à direita de Deus. A gente não tem ousadia nem de dizer assim, deixa eu dar uma sentadinha aqui, não dá. Porque no trono da direita de Deus só se senta o Senhor, o que venceu a morte, o que venceu o pecado, o que venceu o que venceu tudo. Nós somos vencedores também, mas a nossa vitória é canalizada como premiação de acordo com Apocalipse 3:21, quando Jesus diz assim: ao que vencer, aí é Almir, aí é Elias, aí é Daniel, aí é Genivaldo, aí é Klaus. Ao que vencer, concederei que se sente comigo no meu trono de Davi. Assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Esse seu trono é esse daqui lá. Então, nesse capítulo 3, versículo 21 de Apocalipse, a gente enxerga dois tronos. O trono da graça, o trono do Pai, que só Jesus se assentou, venceu e se assentou, e o trono de Davi, que é não só para o Messias ungido, mas também para cada um de nós que vamos ter esse privilégio também. No de Davi, nos assentaremos. No da graça, não temos essa ousadia, competência e qualificação para nos sentarmos. Então, voltando ao slide, isso preocupa essa visão do DP e dos aliancistas, pois tal concepção afeta os dogmas da denominação que opta por este tipo de escatologia, não só nesta doutrina, mas também altera sua eclesiologia, porque a partir daí eles vão crer no amilenismo, eles vão crer no pacto e por aí vai. E falo os aliancistas, mas também afeta a escatologia do dispensacionalismo progressivo. Blaise, Bock, Darrell Bock e Craig Blaise, que são dispensacionalistas progressivos, no livro Dispensacionalismo Progressivo, analisa com êxito a ligação da aliança de Davi com outras alianças, lá na página 214 e 224. Pode passar aí, irmão Almir. Se isto fosse aplicado ao kiliasmos, que é a palavra grega para milênio, e a sua inauguração, tudo bem, pois as alianças citadas se cumprirão no reino, mas os autores falam em cumprimento delas na igreja. Isso é o problema. As alianças davídica, nova e abraâmica não estão vigentes na era da igreja. Só se tornarão vigentes na era do reino. A gente vai bater nessa tecla. É isso. Em se tratando da aliança davídica, a aliança davídica estabeleceu o reinado davídico como crucial ao cumprimento das bênçãos de Abraão. Isso requer um exame mais próximo e nos levará a investigar o relacionamento entre a aliança davídica e mosaica e a nova aliança, já que, conforme vimos
elas são formas nas quais a aliança abraâmica tem sido e será cumprida. Vamos olhar para o próximo slide para compreendermos melhor a situação. Essa aí é uma expressão do Craig Base e Darrell Bock. A aliança davídica, ela não tem sido, e eles colocam lá, tem sido. A gente diz, elas não tem sido. Será cumprida. Então, essa é a diferença. Lá na fala de Darrell Bock e de Craig Base, eles dizem, pelo dispensacionalismo progressivo, que ela tem sido e será cumprida. Para nós, clássicos revisados, nós dizemos, não tem sido, será cumprida. Daí Peters expor 21 razões pelas quais as promessas da aliança davídica são dadas a Israel e não podem ser aplicadas à era da igreja. Eu acho interessante, o Walvoord que traz essa questão, que ele cita o Peters, e ele vai dizer que ele vai trazer 21 razões pelas quais a gente não crê que a aliança davídica está em cumprimento agora, nem concreto, nem total, nem parcial. Nas primeiras 8 razões, Peters fala da literalidade da aliança davídica sem brechas à espiritualização. Então, vamos lá. Primeiro argumento. A aliança davídica, é prometida solenemente, confirmada por juramento e logo não pode ser alterada nem quebrada. Então, a aliança davídica, ela é prometida por Deus lá, quando ele trabalha com Natã, usado por Deus para falar a Davi. Ele vai trazer esta visão, desta aliança sendo prometida de forma solene por Deus, confirmada por juramento e logo não pode ser alterada nem quebrada. Segundo, o significado gramatical em si lembra uma aliança. Terceiro, a impressão deixada em Davi, se errônea, lança dúvidas contra a sua condição de profeta. 4, a convicção de Salomão, em 2 Crônicas 6, 14 a 16, de que a aliança se referia ao trono e ao reino literal. Então, isso é bem importante nesse argumento 4, porque ele está dizendo que Salomão tinha convicção de que a aliança davídica, ela fazia referência ao trono literal e a um reino literal. Se é um trono literal, ele não pode ser um trono espiritual no céu. Ele é um trono literal do campo da materialização deste trono na terra. Vamos adiante, irmão Almir. Quinto, Salomão afirma que a aliança foi cumprida nele mesmo, mas só até o ponto de que também ele, como filho de Davi, se assentou no trono de Davi. Claro. Se a gente tem um cumprimento da aliança davídica, esse cumprimento em Salomão, isso não implica dizer que ele está se cumprindo na igreja, que ela está se cumprindo na igreja. Claro que ela tem um cumprimento na vida, porque nós temos aí um filho de Davi. Um filho de Davi, que eu acho interessante, ele construiu o templo, né? Ele sozinho, claro, a mando dele, sob o governo dele, mas é ele que constrói o templo, o filho de Davi. Depois você tem Josué e Zorobabel, 2, construindo o segundo templo. Depois você vai ter Elias e Moisés, provavelmente, construindo o terceiro templo. Mas no quarto templo, que é o do milênio, nós temos o filho de Davi, não mais Salomão, construindo o quarto templo. 6. A linguagem é normalmente usada para denotar o trono e o reino literal de Davi, como ilustrado em Jeremias 17, 25 e 22, 24. 22, 4. 7. Os profetas adotam a mesma linguagem, sua constante reiteração sobre a liderança divina é evidência de que o significado gramatical comum é pretendido, porque essa é a nossa visão. A nossa interpretação dispensacionalista é histórico-gramatical, literal. Os aliancistas trazem uma interpretação espiritualizante, mas a gente crê na interpretação histórico-gramatical. 8. A crença dominante por séculos, uma fé nacional
engendrada pela linguagem sob o ensino de homens inspirados, indicam como a linguagem deve ser entendida. Então, esses homens inspirados trazem-nos a ideia de que a aliança é uma aliança que está em voga, porque ela é dada para Davi na terra, focando o seu trono terrestre. E quando Gabriel vai falar com Maria, ele vai dizer que Deus, o Altíssimo, dará o trono de Davi, seu pai, a Cristo. Então, é uma promessa inspirada de um trono terreno, ou um trono terrestre. Pode passar, irmão Almir. Nas próximas 8 razões, a gente apresentou 8, nas próximas 8 razões, Peters se contrapõe a aliancistas e progressivos com argumentos irrefutáveis de que o trono de Davi não pode ser de modo nenhum o trono do pai. Nono, agora ele já entra na questão do trono. Ele trabalhou a aliança, a literalidade lá do trono, mas agora ele vem com razões bem interessantes. Nono, esse trono e esse reino provém de promessa e herança, e, portanto, não se refere à divindade, mas à humanidade de Jesus. Promessa e herança. Promessa e herança diz respeito àquele que é da descendência de Davi, e não àquele que é o Filho de Deus. Essa é a questão. O que ele está colocando é que no trono lá de cima, quando ele se assentou, ele é feito Senhor, ou seja, é o trono da divindade, o de lá de cima. Mas o de cá de baixo é o trono da humanidade, porque ele vai ser rei como filho de Davi, e não como filho de Deus Pai, no sentido, entenda o que eu quero dizer, no sentido de separação, porque quando o próprio Jesus, lá em Mateus 20 e 22, quando ele faz aquela pergunta aos fariseus, depois que eles questionaram tantas, de 42 em diante, aí ele diz assim, agora eu vou perguntar a vocês, o Cristo, ele é filho de quem? Eles disseram, de Davi. Então, ele disse, como é que Davi diz assim para ele, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Como é que ele, sendo filho de Davi, o chama de Senhor? E eles não souberam responder, porque eles não sabem, eles não conseguem fazer essa distinção que Peter traz. Então, assim, como Jesus tem dois pais, um pai divino, que é o Deus Pai, ele é o filho de Deus, e um pai humano, que é Davi. Ele é o filho de Davi. Como filho de Davi, ele se assenta no trono, o trono da humanidade dele. Como filho de Deus, ele se assentou antes, depois da ressurreição, no trono da divindade dele. Essa coisa tem que ser bem distinta. 10. Com respeito ao filho de Davi, segundo a carne, Romanos lá, capítulo 1, versículo 3 e 4. Então, com respeito ao filho de Davi, segundo a carne, promete-se que ele verdadeiramente virá. E logo deve parecer o rei teocrático conforme prometido. Então, tem um rei teocrático. Um rei que é Deus homem? Sim. Que vai estabelecer uma teocracia? Sim. Num regime estilo monárquico? Sim, é o rei. É o rei, como Davi foi rei, se assentou no trono, como Salomão foi rei, se assentou no trono, ele será rei e se assentará no mesmo trono. 11. Não temos a menor ideia de que a aliança deva ser interpretada de qualquer outra maneira que não a literal. Qualquer outra é resultado de pura dedução. 12. Qualquer outra interpretação além da literal implica a mais grosseira autocontradição. Isso é bem importante que o Peters coloca. Qualquer outra interpretação além da literal implica a mais grosseira autocontradição, porque não tem como Davi reinar aqui na terra no trono e ter o seu governo, Salomão reinar aqui na terra no trono e ter o seu governo, e Cristo, ao invés de reinar aqui na terra no trono e ter o seu governo, agora isso passar para ser um governo lá em cima, um reino lá em cima. Não estou falando do reino universal de Deus, que é para toda a vida. Desde que ele, antes de ele criar o mundo, ele já era rei universal. Depois que ele criou o mundo, ele deu ao homem o poder de soberania, quando disse domine, radar, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. O homem passou o domínio a Satanás,
e Satanás passou a ser o dominador deste mundo tenebroso, mas não tem lógica nenhuma ele ficar reinando lá em cima. O reino mediado é o reino do filho de Davi. Não é o reino universal, é o reino mediado. Não é o reino do Deus triuno, é o reino do Cristo. E aí, lá em Apocalipse 11, versículo 15, vai dizer lá, quando Jesus foi tentado. Sem som, hein, pastor Evaldo? Caiu a internet dele? Travou. Tudo bom. E não cedeu essa tentação, mas em 11:15 de Apocalipse é dito assim: os reinos do mundo voltaram a ser do seu Cristo, e ele, do Senhor e do seu Cristo, ele reinará sobre a terra. Ok? Vamos seguir, irmão. Almi, eu estou acabando aqui, viu? Para dar oportunidade a vocês. Qualquer outra interpretação além da literal implica a mais grosseira autocontradição. 13. A negação de uma aceitação literal da aliança tira do herdeiro sua herança prometida. A herança prometida é para aqui. Claro que tem uma herança eterna no futuro, que é o estado eterno, mas existe uma primeira herança. Meus irmãos, seria a coisa mais estúpida do mundo, isso que os aliancistas acreditam. Seria a coisa, eu digo uma coisa sem nexo nenhuma. O Deus que é o Senhor da história, sapiente, profundamente sapiente, um Deus maravilhoso, eterno, de um plano impecável. Esse rei, esse Deus terminar a história com o reinado do anticristo. Não tem lógica nenhuma. Você ter 7 anos de reinado do anticristo e viu Armagedon e acabou. A história seria uma história frustrante. Como é que Deus termina a história com o anticristo? Ele tem que terminar a história com Cristo. Ao invés de um reino de 7 anos do anticristo, um reino de 1000 anos de Jesus Cristo. Aí terminará a história. Mas a história não pode acabar com o anticristo governando o mundo. Ela tem que acabar com Jesus Cristo governando o mundo. O anticristo por 7 anos, Jesus Cristo por 1000. Tem que ser assim. Daí quem acredita no milênio espiritual tá se acabando, né? 14. Nenhuma regra gramatical pode ser formulada para fazer do trono de Davi o trono do Pai no terceiro céu. Não tem nenhuma regra gramatical que consiga ser formulada para você dar essa cambalhota exegética, esse malabarismo exegético hermenêutico para dizer que o trono de Davi é o trono do Pai. 15. Se tal tentativa for feita sob a rúbrica de simbólica, ou sobre a rubrica de simbólica, ou típica, então a credibilidade e o significado das alianças são deixados à livre interpretação dos homens. E o próprio Davi torna-se símbolo ou tipo, criatura que ele é do Criador. Então até Davi passa a ser um tipo ou símbolo. Você começa a espiritualizar, vai metaforizar, e aí, meu irmão, não vai ter como. 16. Se o trono de Davi é o trono do Pai no céu, a interpretação comum, então, se o trono de Davi é o trono do Pai no céu, a interpretação comum, o trono de Davi é o trono do Pai no céu, a interpretação comum, então ele sempre existiu. Então, para que falar? Se o trono de Davi é o trono do Pai no céu, o trono do Pai sempre existiu, até desde antes. Então, não tem lógica nenhuma. Porque Jesus estava lá. Quando ele saiu de lá e veio para cá encarnar-se, ele perdeu a glória dele. Então ele perdeu a glória dele porque ele estava nesse trono. Aí vem a kenosis, Apocalipse, Filipenses 2, de 5 a 8. O autoesvaziamento, que não é autoesvaziamento de atributos, é auto-humilhação. A kenosis é a perda da glória e não a perda da onipotência, da onisciência e da onipresença, porque Jesus exerceu em algum momento no seu ministério esses atributos. Então, quando muitos nos bancos dos seminários de teologia olham para kenosis como se fosse Jesus se auto-esvaziando de seus atributos, onipotência, seus atributos incomunicáveis, eu acho que tem algum deslize aí, porque eu vejo mais um auto-esvaziamento no sentido da humilhação
Ele, Deus, agora se faz homem. E aí ele perde a glória. Então, a kenosis é a perda da glória, que na oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, ele vai dizer no verso 4 e 5, ao Pai, ele vai dizer, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer, e agora glorifica-me tu, ó Pai, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, ele já tinha no trono. Então, quando ele vai para o trono lá, é porque aquele agora é o Deus homem assumindo esse trono. E aí ele é feito Senhor, mas ele retoma a kenosis aí, desaparece, porque não tem mais humilhação, não tem mais vida em glória, sem glória. Agora ele retoma a glória. Aí sim, mas questão de ciência, por exemplo, o que é que ele diz para Natanael quando o chama? Eu te vi debaixo da figueira. Então, isso é onisciência. Ele viu antes, ele não estava lá e ele disse que viu. Então, ele está exercendo o atributo de onisciência. Quando ele lê, ele vê o pensamento dos fariseus diante da lá em Cafarnaum, que é dito que ele conhecendo a fala deles, né? Ele lá no coração, que eles não externaram, eles falaram no coração, esse blasfema, quando diz: perdoados estão os teus pecados, de Jesus vendo o que eles falaram no coração. Isso aí é onisciência. Isso aí é aprofundamento, é ele lá usando o seu atributo de Deus. Então, essa é a questão. Mas vamos seguir mais adiante, que eu fui para Cristologia e agora eu estou aqui. É inegável que espiritualizar o trono de Davi ligado ao trono do Pai como se fossem o mesmo é absurdo. Eles tentam fazer uma exegese para textos ligados à aliança davídica e ao trono, mas não há base bíblica a esta interpretação. Por isso, Walvoord diz, vamos dar uma olhada o que diz Walvoord. Ele diz o seguinte: o Novo Testamento comporta ao todo 59 referências a Davi, o Novo Testamento. 59. Também tem muitas referências à atividade de Cristo, de Cristo. Uma pesquisa neotestamentária revela que não há nenhuma referência ligando a atividade atual de Cristo com o trono de Davi. Nenhuma ligando a atividade atual de Cristo. Não tem nada na Bíblia dizendo que Cristo está agora lá no céu, intercedendo por nós, no trono da graça, Hebreus 4, 14 a 16. Tudo isso é falado, mas não há nenhum texto que diga: Jesus está lá do lado direito do Pai, no trono de Davi. Não tem. É quase inacreditável que em tantas referências a Davi e em tantas referências à atividade atual de Cristo no trono do Pai, não houvesse referência ligando os dois de maneira autorizada. Não tem. Então, o aliancista, ele insiste numa coisa que não tem na Bíblia. O Novo Testamento não apresenta nenhum ensinamento positivo de que o trono do Pai no céu deva ser identificado com o trono de Davi. Não tem. A conclusão clara é que Cristo está sentado no trono do Pai, que é o trono da graça, mas isso de maneira alguma é o mesmo que está sentado no trono de Davi. Pode seguir, irmão amigo. Eu vou parar por aqui porque essas 6 referências agora do Peters, fica melhor a gente deixar para a semana que vem, porque a gente já analisou aqui 16. E aí os irmãos podem ter alguma dúvida ou alguma colocação a fazer. Então a gente para aí, irmão Almir. Eu passo a palavra ao irmão Elias. Muito bem. Algum irmão tem alguma colocação para fazer? Ou mesmo alguma pergunta? Fique à vontade. Primo, por favor, pode começar. Com relação ao que o pastor colocou, sobre nós nos assentarmos no trono de Davi, eu fiquei aqui pensando como seria isso, né? Porque imagino que o trono é único, né?
esse seria um sentido de participação? Eu gostaria de um melhor esclarecimento aí nesse sentido, pastor, por favor. Pronto, pronto. Boa pergunta. É, é promessa. Jesus assentar-se no trono de Davi significa regência, governo do mundo. Os reinos do mundo passarão para ele. Na hora que ele chegar aqui, ele não vai, quando ele chegar, ele não se assenta logo no trono de Davi. A primeira ação dele é no Monte das Oliveiras, no Vale de Jezreel, no Vale de Josafá, no Vale de Meguido, no Armagedon, e ali os reis da terra se reúnem, Apocalipse 19, de 11 a 21, e ali ele derrota o exército da besta, os reis da terra. Lá é dito que da boca do dragão, da boca do falso profeta, da boca da besta, isso está no capítulo 16, sairão 3 espíritos imundos semelhantes a rãs para juntarem os reis da terra. Por que Jesus vai levar os reis da terra ao Armagedon para matá-los, destruí-los? Porque os reis da terra deixarão de existir para serem substituídos por outros reis da terra. Reis da terra se assentam em tronos. Consequentemente, esses reis da terra precisarão ser substituídos. E é aí que entra nós também nos assentarmos. Porque nós vamos nos tornarmos reis da terra. Então, a gente vai ver isso agora. Eu peço ao irmão Elias um pouco de paciência para eu dar essa resposta ao irmão Almir, andando um pouco por textos bíblicos. Então, eu peço para o irmão colocar aí na tela. Primeiramente, a gente vai dar uma olhada no Salmo 132. No Salmo 132, versículo de número... Salmo 132. Vamos lá para baixo, mais embaixo. Isso, Salmo 132, o verso 12. Vamos ler o 11, porque ajuda melhor. O 11 e o 12. Ele diz: o Senhor jurou com verdade a Davi, não se apartará dela. Do fruto do teu ventre, aí é Jesus, porei sobre o teu trono. Aí a gente vai para o 12. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e os meus testemunhos, e eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. Então, você tem Jesus no primeiro trono, você tem aí outras pessoas se assentando no trono. Aí a gente vai para Mateus 19, versículo 27 e 28, Novo Testamento, Mateus 19, 27 e 28. E aí o senhor tem aí, no 27, a pergunta de Pedro. Então Pedro respondendo disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Aí Jesus vai dizer, a referência ao milênio, o milênio que é chamado de tempo da regeneração. Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, e vós, os 12 apóstolos, que me seguistes, quando na regeneração, milênio, nascimento, o novo nascimento aí, a regeneração de uma forma parcial, porque a regeneração total é no estado eterno, mas 1000 anos de regeneração parcial. Aí vem: em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando da regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, entenda-se, trono de Davi, também vos assentarei sobre 12 tronos, que são tronos de Davi, para julgar as tribos de Israel. Então, no milênio, uma parte da igreja, que são os primeiros, os 12 apóstolos, que assentaram a doutrina da igreja, responsáveis, são colunas do edifício chamado igreja, eles vão ficar com as 12 tribos de Israel, a igreja governando Israel através dos 12 apóstolos. As demais nações, porque os reis da terra, irmão Almir, foram destruídos no Armagedon. Agora, os novos reis da terra, quais são? Os 12 apóstolos, governando as 12 tribos por 1000 anos,
E nós, a igreja, de uma forma mais ampla, sem os apóstolos, governando, como diz Isaías, restituirei os teus juízes. Não é Sansão, não é Baraque, não é Débora, não é Jefté, restituirei os teus juízes. 12 apóstolos governando as 12 tribos durante 1000 anos. E mais, 1 Coríntios, capítulo 6, vamos dar uma olhadinha. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Nós, os santos, sem os apóstolos ficam com as 12 tribos no milênio, durante o milênio todo. E nós, os santos, vamos julgar o mundo durante o milênio todo, governar o mundo. E aí, vamos para Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14. Aí, em Daniel 7, 13 e 14, a gente vai para o 13 e 14. No 13 vai dizer: E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do... Esse filho do homem não é só Jesus. Aí é a gente vai usar assim a expressão, é algo corporativo. Só a igreja pode ser vista assim. Só a igreja pode ser vista assim, como algo corporativo, algo coletivo, porque ela é corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e ela é corpo. Então, Cristo e a igreja se identificam. Não à toa os habitantes de Antioquia da Síria, olhando para os crentes daquela igreja, em Atos 11, 26, eles chamaram pela primeira vez aqueles homens e mulheres de cristãos. E essa palavra é forte. Cristão quer dizer pequenos cristos. Então, Cristo não é uma pessoa só. E note, Cristo tem a ver com Messias. Cristo é o nome grego, Messias é o nome hebraico, Mashiach, que é o ungido. Não é Cristo só o ungido. Nós somos também pequenos Messias, porque somos chamados de cristãos, porque nós fazemos parte desse corpo, algo corpóreo. Então nós temos uma coletividade. Então esse Filho do Homem não é uma pessoa só, é o Cristo conosco. Então quando diz o Filho do Homem, dirigiu-se a quem? Ao Pai, ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E olha o verso de número 14. Foi-lhe dado o domínio de domo, de radar, domínio é o governo do mundo durante o milênio. Foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio, todos os povos, foi dado para ele o quê? O reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Seu domínio é um domínio eterno, que não passará. Seu reino tal, que não será destruído. Então, aqui, irmão Almir, a gente tem nós e ele no trono de Davi. Nós e ele no trono de Davi. Aí a gente vai para... Veja, isso aí é uma visão. Ele estava olhando nas visões da noite, ele estava vendo. Ele viu isso aí. Aí agora você vai ter a interpretação disso. Como é que isso é interpretado? O anjo, como é que o anjo vai dar a interpretação para ele? Vamos lá, então, lá para o verso de número 18. Olha o verso 18, ó. Mas os santos, casa lá com Paulo, Coríntios, né? Sabeis que os santos vão julgar o mundo, ó. Mas os santos do Altíssimo receberão o quê? Isso é trono de Davi. Os santos não é só ele, o santo. Portanto, filho do homem não é só ele. Aí, nesse texto, não é só ele. Ele diz, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão
e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Aí, vamos para o verso de número, descer mais, o verso de número 22 em diante. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuirão o reino. Veja que tem filho do homem no singular, mas você está vendo no plural, para dar a coletividade. Aí, a gente salta aí e vai para o verso de número 27. Aí a gente vai para o 27. Olha o que diz o 27. Ó. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados a quem? Pelo ancião de dias, que deu lá o Filho do Homem, ao santo, ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno. Todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. E aí você tem algo que é muito importante para nós pegar agora, a regência via cetro de ferro. A regência via cetro de ferro. Aí vamos lá para a gente entender isso para o Salmo 2. Aí a gente vai para o Salmo 2. E lá no Salmo 2, nesse Salmo messiânico, Salmo 2, aí a gente lê no verso de número 6. Ó. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Aí é o pai falando, ungi o meu rei, Cristo, né? Cristo é o rei, e vai se assentar no trono de Davi, sobre o monte Sião. Para isso acontecer, ele tem que ressuscitar. Aí vem o decreto, que está ligado à ressurreição, verso de número 7. Proclamarei o decreto. O Senhor disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ele é o filho a partir da tumba vazia e do trono ocupado. Aí, o verso 8 vai trazer o milênio. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. E aí agora eu chamo a atenção para esse verso 9, muito importante. Tu, está falando com o rei, Jesus, filho de Davi. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Então aí você tem esse dado, vara de ferro. Aí a gente vai para Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo lá, você vê que essa igreja aí é a igreja de Tiatira, lá no verso 28, ele está falando aí a mensagem, a igreja de versículo 27, 26, mas não 26 e 27, melhor dizendo. Ele vai dizer no 26, veja que não é só Jesus que vai reger as nações com vara de ferro. Ele vai dizer aqui, é o próprio Jesus falando com a igreja de Tiatira. Ao que vencer e guardar até os fins as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Salmo 2. Darei poder sobre as nações. Verso 27. E com vara de ferro as regerá. Para a igreja. Está dizendo que é a igreja, o vencedor da igreja. Com vara de ferro as regerá e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu pai. Ele está dizendo isso para a igreja. Lá, no Salmo 2, o rei ungido, tu os migalharás com vara de ferro, que ele colocou a igreja. Aí agora a gente vai para o Salmo 19, ou para Apocalipse 19. A gente vai para o capítulo 19. E aí, no capítulo 19, versículo de número 14, a volta de Cristo, a partir do 11 ele está voltando, mas no verso 14 ele está falando da igreja. Versículo o 14, ele vai... Para a gente entender bem, volta aí lá para cima e vai para o verso de número 7 a 9. 7 a 9, aí no 7 diz, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse, de linho fino, puro e resplandecente. Olha o sinal. Porque o linho fino são os atos de justiça dos santos. Aí a gente vê que essa igreja pronta volta com Cristo. E aí a gente vai agora para o verso 14, 15. No verso 14 diz,
seguiam no exército no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. É a mesma coisa, está falando da igreja. E no verso 15 vai dizer: e da sua boca saiu aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, o exército que a igreja acompanha, no verso 14, irmão Almir, no verso 15 é Jesus, e diz que ele vai reger com vara de ferro, mas essa esposa que acompanha ele, de acordo com Apocalipse 2, 27 e 28, é a esposa vencedora que vai reger com vara de ferro. Então, tudo isso demonstra o porquê que nós vamos nos assentar com Cristo no trono para reinar com ele na terra, porque Deus vai nos dar esse direito. Então, no trono de Davi, nos assentaremos no trono. E volta aí mesmo para a gente pegar, fechando a promessa ao vencedor de Laodiceia. E aí vamos para o Apocalipse 3, vamos só para o capítulo 3, versículo 21. Porque aí fica mais nítido, eu já citei, mas a gente fica mais nítido aqui. Verso 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, trono de Davi na terra, o terrestre. Assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Nesse trono do pai, só ele se senta. Ele venceu e ele é Deus. Nesse trono dele, eu vou me assentar, porque ele é rei, mas ele me fez rei e sacerdote também. Nós fomos feitos reis e sacerdotes, e por isso reinaremos sobre a terra. Reinaremos, se sofremos com ele, Paulo diz a Timóteo, também com ele reinaremos. E o reinar é a gente fazer parte desse reinado milenar. E aí, isso aqui acaba com o aliancista, acaba com o dispensacionalismo progressivo, porque não tem como eles botarem a gente lá no trono de Davi em cima, porque o trono de Davi em cima não existe, porque aquele trono é o trono do Pai, e só ele venceu para poder assentar-se lá, porque ele venceu a cruz, ele venceu a morte, ele venceu tudo isso. Agora a gente vence com ele, pela graça, porque a gente vem batalhar. Por que que a gente é chamado de vencedor? Por causa de Apocalipse 17. Dá uma olhada aí, irmão. Volta lá para Apocalipse 17 e dá uma olhada no verso, parece-me que é o Apocalipse 17. Vamos lá para o 17. 17, versículo de número 14. Estes combaterão contra o Cordeiro no Armagedon, e o Cordeiro os vencerá. Ele vence sozinho, mas ele dá essa vitória para nós. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis, está lá em Apocalipse 19. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Por isso que nós somos vencedores, porque temos a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, 1 Coríntios 15, 58, me parece, mas também o cântico de vitória em Romanos 8, 31 a 39, diz que em todas essas coisas a palavra é Huper Nicomen, ou Hiper Nicomen, quer dizer, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por isso que a gente não perde a salvação, não tem diabo, não tem inferno, não tem nada que tire a salvação, só para arminiano e pentecostal, que defende essa ideia de crente perder a salvação. Não perde e é mais que vencedor. Desculpa, irmão Elias, irmão Mi, essa demora para explicar, porque eu sou prolixo mesmo. Não, eu fico impressionado, o pastor Evaldo. Quando uma pergunta surge, o irmão tem toda essa informação aí para É, compartilhar. Realmente é algo é o impressionante. teleprompter, é o teleprompter. Eu fico muito impressionado. Agora, eu só gostaria de complementar ainda, porque assim, realmente é um pouco Ô, difícil primo, de nós compreender. primo, Sim, sim. primo, antes de você complementar, pastor José, boa noite. Seja bem-vindo aí, Boa noite, viu? irmão. Mas ele veio, Boa irmão. noite, Obrigado. pastor Vai lá, José. primo. Então, no sentido de assentar-se no trono, eu fiquei pensando mais ou menos que fosse como uma associação. Eu estava me lembrando aqui quando Davi ele trouxe lá o Mefibosete para assentar-se na mesa dele para comer com ele, né? Porque o volume de crentes é um volume incontável, né? Então, como haverá nações
suficientes para toda essa turma, porque, veja, até Mas, o primo sempre mas costuma vale dizer assim, dizer, viu, irmão sim, Almir, que não é só no campo tem as hierarquias, mas com certeza vão ser divididos em vereadores, prefeitos, ministros, tem vários, um ministro governando é o presidente governando, né? Vereador governando é o prefeito governando, então vão ter essas hierarquias para as nações, porque as nações terão também suas cidades, terão seus, então não vai ser uma coisa assim, e vai ser diversa também. então, eu já ouvi essa explanação, mas, por exemplo, um texto bíblico para a gente não tem, né? Dizendo sobre essa divisão, né? Mas, É em enfim, cima, é em cima da sua lógica. É em certo, cima da certo, sua certo. lógica. Isso que eu Sim, quis sim, dizer. justamente, É em justamente. cima É por dela. isso que eu tive razão. Porque, a princípio, até como eu disse, né, lembrando ali de Davi, trazendo Mefibosete, sentando com ele na mesa dele ali, seria essa aproximação, né, do trono que nós teríamos, essa facilidade de sentar ali e estar à disposição justamente para ter essas responsabilidades. Eu creio também, como o pastor está dizendo, toda essa hierarquia que vai ser necessária, mas não necessariamente pensar que seremos um rei ali, sentado ali, né? Enfim, ficou bem claro, ficou bem claro. Obrigado, aí, pastor. Muito bom. Valdo tirou daqui, que eu ia falar exatamente isso, primo. É o teleprompter que a gente quer É, comprar e ele não vende de jeito nenhum. Mas ele falou antes. é Irmão impressionante. Daniel, por favor. Pastor Evaldo, eu só queria confirmar com o pastor os dois versículos que nós temos em Salmo, o 24:7. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. Aquele momento da entrada do Rei da Glória. Aquele momento está só ali em Jesus Cristo. Salmo 24:7. Está só naquele momento da entrada de Jesus ou estaria nesse momento também? E o outro salmo que eu gostaria que o pastor explicasse é o 15:1, quando ele diz: Senhor, quem entrará no teu santo monte, né? Assim como, irmão, boa pergunta também. Assim como o Salmo 2 ele é projetado para a entrada do milênio, nós já lemos, nós já vimos aqui, e Certo. ele tem um cumprimento, eu quero focar isso aqui. Quero focar. Pode botar lá, irmão Almir. Você abre o Salmo 2 aí, irmão Almir abre o Salmo 2. Quando ele abre o Salmo 2, você vê que a palavra de Deus é maravilhosa, e esses salmos são belos, salmos messiânicos. Então, quando não precisa, não vá para esse texto. A gente pensa no texto todo, que é um texto que retrata o milênio, mas vamos pensar nos primeiros 3 versículos. Quando você tem, principalmente o verso 2, mas olhando os três. Porque se amontinam os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra, se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, seu ungido, seu Messias, seu Mexia, rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. É uma rebelião. O mesmo foco lá que a gente vai chegar no Salmo 24. Essa rebelião aqui, ela está aqui. Aí você não tem nem primeira vinda, nem segunda vinda. Aí vem Jesus. Quando ele vem, lá para esse rei que vem para reinar, e Pilatos diz, logo tu és rei? E ele diz, o meu reino, Pilatos, não é deste mundo. Mas ele diz para Pilatos, para isso eu nasci, vim. Mas ele diz, o meu reino não é deste mundo, porque senão os meus súditos batalhariam, né, por mim. Mas Pilatos diz isso. Ele veio para ser rei. E os reis da terra se levantaram contra ele. Nesse campo, eles conseguiram a vitória. Então, quando diz esses 3 versículos aqui,
rompam, esses três, irmão Elias, aí, esses três textos, você pode ter um cumprimento parcial na primeira vinda. Vejamos. Atos 4, verso 34, irmão Almi. Aí você tem a igreja primitiva orando. É uma oração da igreja primitiva. E lá no verso de número 34, aliás, desculpa, verso de número 24, não é 34. Aí a gente tem. É bom a gente ler o 23, porque aí é Pedro e João sendo soltos da prisão, encontrando a igreja. Aí a gente vai seguir, ó. E soltos eles foram para os seus, a igreja. Contaram tudo o que lhes disseram os príncipes, sacerdotes e os anciãos. Aí a igreja ouve, não é pregação, ela vai orar. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus, oração. E disseram, olha o que eles disseram na oração: Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Estão fazendo alusão a Gênesis capítulo 1. Agora eles chegam no Salmo 2. Nesses primeiros versículos. Veja aí, irmão Daniel, o cumprimento do Salmo 2. Então, não, vamos lá, irmão, ainda no, ainda no verso 25. Dá uma olhada aí no verso 25. Olha o que eles dizem. Que disseste pela boca de Davi, teu servo? Porque bramaram os gentios? E os povos pensaram coisas vãs. É aquele salmo que a gente leu. Olha ainda o verso 3. Levantaram, viu o 26 aí. Levantaram-se os reis da terra. Isso aqui é fantástico, ó. Verso 26. Levantaram-se os reis da terra. Os reis da terra se levantaram. Os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Os reis da terra, os príncipes. Agora eles identificam quem são eles. Verso de número 27. Olha. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, o filho de Davi, mas falando com o Pai, contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só, olha quem são os reis da terra, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Só que tem uma coisa, lá no Salmo 27, ou no Salmo 2, a gente foi até o 3, porque no verso 4 vai dizer, o Senhor se rirá deles, e vai mostrar que o Senhor vai destruí-los. E depois ele vai dizer que tu os regerá com vara de ferro. Então, aqui no Salmo 2, a gente tem um cumprimento parcial na primeira vinda, só que o ungido não destruiu com vara de ferro, não esmigalhou a eles, porque tem um cumprimento pleno na apotelesmática que a gente usa no livro, tem um cumprimento pleno lá na frente, na segunda vinda, o cumprimento do Salmo. Aí o que é que a gente vai ver? Vamos lá para o Apocalipse 13. Aí no Apocalipse 13, a gente tem 13 não, no Apocalipse 16. 13 não, 16. No Apocalipse 16, verso 13, o verso que é o 13 em diante, olha o que diz. A gente citou, mas olha o que diz. Lá no verso 13 em diante, olha o que diz. Da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Verso 14. Porque são espíritos de demônio que fazem milagres e vão ao encontro de quem? Está lá no Salmo, os reis da terra se levantam. Lá os reis da terra, na primeira vinda, no capítulo 4, a igreja está associando a Pilatos e Herodes e os demais príncipes. Aqui a gente tem os reis da terra que ainda não chegaram, esses reis da terra ainda estão projetados para o período do anticristo, o Armagedon, se não, veja, porque os reis de todo mundo para os congregar para a batalha até o grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aí a gente vai para o verso 16, irmão. 16 diz, e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Vamos ainda para o capítulo 19. Lá no capítulo 19, versículo de número 19, me parece. 19. Vamos lá. O verso 19, lá no final.
É. E vi a besta e quem? Os reis da terra. Está lá no Salmo. Agora sim o Senhor se rirá deles, porque o Senhor vai destituir do trono os reis incrédulos. Todos esses reis vão ser destruídos para que o rei Almi, o rei Lorival, o rei Daniel, o rei Elias, nós nos tornaremos os reis da terra. E aí, pede-me, eu te darei por herança os gentios, a gente vai governar as nações, porque vai ser substituídos os monarcas, os grandes, os políticos, os ministros, os primeiros ministros, os reis da terra, os chanceler, todos eles. Aí diz assim, vi a besta, os reis da terra, seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E aí há a destruição deles. Aí, depois, a gente ainda tem, no final do milênio, um outro levante com Satanás indo atrás de muitos, até de muitas pessoas, para poder ter a última batalha quando Cristo vai destruí-los. Então, essa é a explicação. E por que que eu estou falando desse Salmo 2 aí? Para explicar para o irmão o Salmo 24. Então, quando diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso da guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Esse evento, ele é duplo. Primeiro cumprimento dele é o Rei da Glória sendo assunto aos céus e entrando nos céus, levando consigo os crentes que ele tirou do seio de Abraão. Aí levantai as portas das vossas cabeças, entrará o Rei da Glória, trazendo esse povo para estar com ele no céu. Isso aí tem um cumprimento lá, na ascensão de Cristo. Mas haverá um cumprimento muito, muito forte quando ele adentrar o reino milenar, porque isso aqui tem muito, muito, muito a ver com Cristo recebendo o reinado para reinar. E aí a gente entra no Salmo 49, que está vinculado a isso aí. Pega aí, irmão, o Salmo 49? Eu acho que sim. Não, 47, desculpa. Salmo 47. Aí, Salmo 47, verso 1. Batei palmas, todos os povos, e aclamai a Deus com voz de júbilo. Isso é quando? Aí tem o hino do cantor cristão que retrata bem isso aqui. É o hino 66 do cantor cristão, que diz assim: escutai o grande aplauso, triunfou o bom Jesus. Triunfou sobre os reis da terra. Escutai o grande aplauso, triunfou o bom Jesus. Ele toma, pois, seu reino, coroado Rei dos céus. Coroai-o, ó remidos, coroai o Rei dos reis. Oh, é ali. Então veja aí, batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo. Por quê? Justificativa. Verso de número 2. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo e é Rei grande sobre toda a terra. Pronto. É isso. O aplauso para o reinado dele. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aí o Senhor traz o outro salmo. Qual é? O Senhor citou? 15:1. 15:1. 15:1 está falando quem é aquele que vai habitar no Santo Monte? Aquele salvo, porque é aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Santo Monte aí é milênio, está falando de quem irá habitar no milênio. É o tipo do cidadão, o cidadão celestial que vai habitar o reino milenar, todos os salvos. Certo? É isso. Pronto. Obrigado, pastor. Olha, muito agradecido. Obrigado. Valeu, primo. Pastor Evaldo, eu tenho aqui uma pergunta. Essa pergunta não é minha, a pergunta é do irmão Hélio. O cunhado está perguntando porque ele está nos ouvindo, né? Mas ele está sem som e não consegue e sem câmera também. Então ele me mandou uma mensagem pedindo para perguntar. A pergunta dele é assim: pergunte ao pastor Evaldo por mim como ele vê que nós também reinaremos com vara de ferro. A pergunta. Aí ele falou: ali em Apocalipse eu vejo que somente Jesus reinará com vara de ferro. Aí é a sua colocação. Não, irmão Hélio,
O senhor não vê só Jesus, não. Volta lá, irmão Almir, capítulo 2 de Apocalipse, promessa à igreja de Tiatira, aos crentes de Tiatira. Olha aí, os crentes de Tiatira. E Tiatira aí não é só Tiatira, né? A mensagem é para quem tem todas as igrejas de Cristo. Aí ele diz no capítulo 2 versículo 27. Tá? Olha aí, 27. 26 e 27. 26 e 27. 26, ó. E ao que vencer, tá falando dele. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Ao que vencer, todos os crentes. E esse que vencer, que é o crente, vírgula, e esse que vencer, e com vara de ferro as regerá. Jesus que está falando, ele está dizendo, ele está delegando esse poder, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também eu recebi de meu pai. Está dizendo que a gente vai reger com vara de ferro. Como é que rege com vara de ferro? Se alguém vacilar e não querer adorar, está lá em Zacarias. Está lá em Zacarias. For lá, vamos ver, capítulo 14, o que é reger com vara de ferro? Zacarias 14. Pega aí, irmão Almir. Zacarias 14. Lá no finalzinho de Zacarias 14. Não é 4, não, é 14. O senhor botou 4, 14? 14, não foi? 14, 14. sim. Vamos lá para o finalzinho. Lá no finalzinho. Olha aí. E acontecerá que verso 17. Acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém, quem é que vai estar vigiando isso? As famílias da terra. Quem é que vai estar governando? Nós. Se alguém, alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva. A gente pode determinar isso. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, não virá sobre ela a chuva, virá sobre ela a praga com que o Senhor ferirá os gentios que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este castigo do pecado dos egípcios e do pecado de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravado campainhas dos cavalos, santidade ao Senhor, e as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos, e todos que sacrificam virão, e delas tomarão e nelas cozerão. Então, todas as atitudes de governo, a gente vai governar, e se alguém, e as pessoas vão ser obrigadas a obedecer também, porque a coisa não vai ser, o cetro não vai ser fraco, não, o cetro vai ser, a regência é com vara de ferro, punitiva, e a gente vai governar sim, vara de ferro. Não é governo totalitário, nem comunista, nem ditatorial, não, mas é um governo justo que vai ser trabalhado e nós vamos exercer a justiça como reis e sacerdotes. Os capítulo 19 de Mateus 27 e 28, os apóstolos, como nós já falamos, e capítulo 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, os santos da igreja. Vocês vão julgar o mundo. Vocês não têm competência para julgar esse litígio? Alguém botando os crentes em justiça? Será que vocês não podem se reunir lá em Corinto para poder decidir essas coisas? Se vocês vão governar e vocês vão agir com justiça, e o cetro de Cristo é cetro de justiça e é vara de ferro, para ele, para nós também, gelo com vara de ferro. É isso aí. Afinal, também, o que eles fazem conosco hoje, os juízes, hein? Ah, primo, senti um Eles, certo revanchismo aí, mas tudo bem. Um futuro revanchismo. Por aí, né? Vamos dar o troco. O Hélio mandou É, o uma mensagem texto, aqui. o texto diz, irmão Elias, irmão Almir, o texto diz que o Senhor se rirá deles. E a gente diz de cá num ditado bem brasileiro: quem ri por último ri melhor. Pois é, é isso. 19, né, que fala que Jesus é o gerar com vara de ferro.
Senhora, é isso que eu estava vendo, porque eu me sintetizou, não me lembrava dessas outras referências. Aí o senhor me convenceu realmente. Obrigado. Conseguiram ouvir aí o que ele fala? Sim, sim. Agradece. Tá ok, cunhado. Então tá bom, irmão. São 22h29. Ele até riu aqui, né? Porque eu coloquei o áudio aqui, ele tá rindo aqui. Mas são 22h29. Muito obrigado, pastor Evaldo, por suas palavras aí. A gente, mais uma vez, uma grande bênção para todos nós. Obrigado mais uma vez, pastor. Obrigado, obrigado mesmo. No Alguns. teleprompter tinha até hino, viu? É. Deve Mas, conhecer Tá o. irmãos, vendo, irmão Elias? Tinha um hino aqui, ó, e a gente já colocou no teleprompter também. Esse hino do cantor cristão não me lembrava, não. O pastor Evaldo deve ter o É o cantor cristão também 66 do cantor do cristão. 1 ao 579, né? É, mas, hoje, mas, hoje, eu irmãos, não, hoje eu queria ouvir o irmão, o pastor Lorival. Hoje ficou quietinho, o pastor Lorival e o pastor Zé Soares. Não, irmãos, eu pensei no Quem chega começo, atrasado quando não o tem pastor direito de falar, começou a não. fazer a explanação, que eu pensei assim, bom, tem a aliança abrâmica, tem a aliança davídica, e por que não teve outra aliança antes, né? Por exemplo, com Moisés, que foi uma figura importantíssima aí no cenário do povo de Israel e tudo. E aí rapidamente folhei a minha concordância e achei Êxodo 34, onde Deus faz uma aliança com Moisés ali. Tradicional. Mas essa aliança que, pelo que eu vi aqui, era uma aliança, foi uma aliança de uma herança terrena apenas, não escatológica, né? E então eu, assim, abortei a minha implicação, né? E deixei o irmão dar a sua aula, Não, muito boa, por sinal. a aliança Bem, mosaica ela é condicional e ela é isso mesmo que você aham, colocou. A aliança sim, palestiniana ela tem a ver com o milênio, tem. Eu só peguei e botei no livro essas três porque essas que são objetos de disputa entre aliancistas e dispensacionalistas progressivos contra nós. E a gente defende para a época milenar. Então, elas não são únicas. Nós que somos dispensacionalistas, a gente tem a Aliança Noética, a Aliança Mosaica, a Aliança Palestiniana, mas a gente pegou essas três como elementos do escatom. Foi só isso. ok. Eu estava quietinho, mas eu estava fazendo as ligações aqui. tá bom. A gente fala tanto aqui de teleprompter, não sei se algum dos irmãos aqui já chegaram a ver como é que funciona um teleprompter. Eu nunca tinha visto, mas depois de alguns anos, como a minha esposa trabalha com o futebol, vocês sabem, ou a maioria sabe, acaba que eu vou em vários eventos. E num desses eventos, a primeira vez que foi usado, aí quem não conhece, está vendo aquele orador que está lá na frente conduzindo, falando com uma desenvoltura, e pá, vem outro e fala, você fala, nossa, não sabe, o cara é um gênio. Aí você olha para trás assim, tem um telão enorme, uma tela assim de 4, 5 metros, tudo escrito para ele lendo e falando. Então você fala, olha, entendeu? Então é o famoso teleprompter, né? Que a pessoa está lendo ali, você, quem não sabe, acha que ele está falando de cor. Então é uma brincadeira que a gente vai com o pastor Evaldo aqui. Obviamente ele não tem teleprompter nenhum. Ele tem um memória pronta. Memória Memory pronta. prompter. Muito bem, irmãos, vamos terminar com uma oração. Eu acho que eu tinha colocado o pastor Lorival, se não me falha a memória. É isso mesmo, pastor? Não? Errei? O pastor Zé Soares. José Soares, é José Soares. Então, pastor José Soares, por favor, nos despeça com oração, amado. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti, Deus, pois o Senhor tem deixado na Tua palavra aquilo que o Senhor irá realizar. E, Deus, nós não estamos desavisados. Como diz a Tua palavra, nós não estamos em trevas para que aquele dia nos apanhe de surpresa.
e nós bendizemos o teu nome. Agradecemos porque o Senhor tem capacitado o teu servo e nós aqui temos desfrutado desse privilégio de ter o pastor Evaldo, Deus, como aquele que está nos compartilhando conosco tudo aquilo que o Senhor tem concedido a ele, fruto também da dedicação, do estudo dele, de horas diante da tua palavra. Nós só temos que bem dizer ao Senhor, dar graças a ti pela vida dele e agradecer a ele também, Deus, por se colocar dessa forma como instrumento à disposição do Senhor. Continue fortalecendo, dando saúde, ó Deus, e usando para a glória do teu nome. Pedimos que Amém. nós também, que estamos aqui, nós sejamos dedicados, ó Deus, cada um de nós, dentro da nossa realidade, dentro das nossas responsabilidades, mas que também, Deus, nós possamos aproveitar nosso tempo para nos atermos à tua palavra, Senhor Deus, para que também sejamos instrumentos do Senhor para conduzir aqueles que ainda não conhecem o Senhor, não têm compreensão da tua vontade, da revelação das promessas do Senhor. Nós rogamos a sua graça sobre nós, que sua igreja seja edificada, Pai. Seu povo seja fortalecido, santificado, Deus. Que nós todos possamos crescer em direção ao caráter de Cristo. Muito obrigado por essa noite, por aquilo que ouvimos, e nós oramos pedindo que o Senhor continue nos conduzindo no restante dessa semana, possamos glorificar o teu nome, nos colocarmos diante da tua glória e, Senhor Deus, estarmos ali contemplando a tua face, de tal modo que o brilho da tua glória possa resplandecer em nós e através de nós. Vamos nos Amém. alegrar em glorificar a ti. Nos ajude nisso. Nós rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Amém. amém, amém. Amém. Privilégio. Obrigado, Obrigado irmãos. pela aula, pastor Evaldo. Boa Um noite, abraço. obrigado. Obrigado mais uma vez. Que bênção. Obrigado. Obrigado, Boa noite a gente. todos. Deus abençoe. Ah, Uma boa Boa semana noite. para os irmãos, viu? Deus abençoe. obrigado. Deus abençoe. Boa semana, Deus abençoe. Obrigado. Amém. Obrigado, Marcos. Pastor Ulisses, boa noite. Pastor Genivaldo, irmão Genivaldo, boa noite. Boa noite, irmão.